Começamos agora uma viagem no tempo chamado Carnaval. Que nave louca é essa a navegar sem rumo e sem destino? Que festa delirante é essa que, trafegando no tempo, toma a todos, arrastando multidões num mar de segredos e desejos? Festança transgressora, liberalizante, individual e coletiva, que faz o ser carnavalizado, passo a passo, colocar ou retirar a máscara. Olha, eu acho que a história do carnaval, ela está profundamente vinculada ao inconsciente das pessoas. Quer dizer, o carnaval, ele vem de um substrato dionisíaco, ele vem da procissão, ele é ritualístico, que começa com o rito em louvor a Dionísios, em louvor a esse deus que era o deus da fertilidade, o deus da colheita, o deus das vindinhas, o deus da embriaguez, que em Roma ganha o nome de Baco, e daí as bacanais, as saturnálias. Ele está tão profundamente ligado ao inconsciente coletivo, sobretudo de uma raça sui generis, como é a nossa, que a alma brasileira é uma alma carnavalizada, porque de tudo nós fazemos um carnaval. Essa coisa do carnaval é tão forte que, quando chega o período momesco, todo mundo joga para fora o quê? Seu sonho, sua ilusão, sua mais remota ancestralidade de desejos. Quer dizer, é o tempo da mutação, da transfiguração. O carnaval tem esse sentido, quer dizer. O carnaval tem um grande fator, ele dá um nivelamento das estratificações sociais. Ele vai juntando todo mundo na mesma rua, na mesma loucura, no mesmo espírito dionisíaco, na mesma celebração bacante, no mesmo desejo de rir, de gargalhar, de sobreviver. Recife, cidade das águas e das pontes, que fazem a história trafegar de uma ilha a outra, da dominação às revoluções libertárias, da província para o mundo, pois o mundo começa aqui. Nessa viagem pelo Rio Caudaloso, chamado Carnaval, vamos fazer também uma ponte entre o seu passado e o presente. O Carnaval é uma festa muito antiga que está ligada ao calendário religioso católico. Então ela chega ao Brasil com os portugueses ainda no período da colônia. Nesse primeiro período, no período colonial, o Carnaval se chamava intrudo, era comum se chamar de intrudo, fazendo alusão exatamente ao período de introdução à Quaresma, né? Então estava muito ligado à questão religiosa. Nesse período do intrudo, não havia, o carnaval ele não se manifestava na forma de espetáculo, com músicas, danças, fantasias, máscaras, como a gente conhece hoje em dia. Era um carnaval mais restrito a grupos e se caracterizava basicamente pelos jogos de lima de cheiro. Em 1780, já se manifestava a preocupação das autoridades civis e religiosas com as festas populares. No século XVIII, na frente das igrejas de Nossa Senhora dos Homens Pretos, eram celebradas as coroações de reis do Congo. Mas o que estava por trás dessa coroação? Ascendência social? Pura festa? Na época, os senhores de escravos, os senhores donos de fazenda, os senhores, os plantadores de cana e que tinham engenho de açúcar, e para então moldar melhor os seus escravos, aí então escolhia aquele mais dócil entre eles e que tinha uma certa ascendência sobre os demais, para então coroá-lo com a cerimônia e para torná-lo considerado rei do Congo. Com esse termo, com essa terminologia de rei, mais uma vez a herança europeia, rei. E o todo-poderoso rei do Congo era coroado não para servir aos negros, e sim para servir aos senhores donos de fazenda, aos senhores donos de escravos. Com o desaparecimento dos reis de Congo e a chegada da abolição, as nações que já estavam constituídas foram dando forma ao maracatu de baque virado.
Mas de onde vem o nome maracatu? O maracatu era uma senha que quando os escravos estavam aqui na igreja do Pátio do Terço, no átrio, estavam então foguedeando ou pagodeando, o povo do lugar, os seguros não negros, eles ficavam preocupados, porque eles estavam falando naquele ritual, naquele dialeto natural. Aí ficavam preocupados e chamavam a polícia. Aí eles tinham uma senha para debandar, que significava duas palavras, maracatu. O mais antigo do Recife é a Nação Elefante, fundada em 1800 e que teve como rainha a inesquecível Dona Santa, coroada em 1947. Em 1960, o jornalista Paulo Viana, grande amigo de Badia, mãe de santo e carnavalesca do bairro de São José, criou a Noite dos Tambores Silenciosos. Estou jamais, meu peito ainda sangra, meu pranto se ouve nos canaviais. A Madalena e a todos que passaram por aqui, pedimos a Deus e ao Santíssimo Sacramento. Os maracatus iam, como uma obrigação religiosa, simplesmente fazer reverência a Sinhá-Iaiá. Elas desciam dali, saíam do batente, chegavam na calçada, ia dançar e receber então o afago daquele estandarte. E então aquelas rainhas do maracatu e aquelas figuras da religiosidade africana, então iam também comemorar e reverenciar Sinhá-Iaiá. Essa reverência que eles faziam, a reverência daqueles escravos que morreram e não brincaram o carnaval. O maracatu de Pernambuco segue seu caminho, relembrando seu passado, dialogando com o presente, maracatucando em direção ao futuro. Mas a contribuição do povo afrodescendente ao Carnaval de Pernambuco não ficou só no maracatu. Foi da ginga da capoeira que nasceu os passos da dança chamada frevo. A ginga da capoeira, que é a ginga da capoeira, que é nada mais nada menos abre ala do frevo. Sai, vem, certo? A pernada do frevo, não é? É os ponteiros da capoeira, pá, gingou, aí pá. Aí você vai pro frevo, vai, sim, tá, tá, tá. Aí vem todos esses aparatos do movimento ser transformado por necessidade, né? E de época também, para que a dança do frevo pudesse ter uma grande valia hoje. É um pouco resumida a história da passagem do capoeirista a o passista de hoje. O frevo, palavra exótica, tudo que é bom diz, exprime, é inigualável, sublime, termo raro, bom que dói. Vale por um dicionário, traduz delírio, festança, tudo salta, tudo dança, tudo come, tudo rói. Eu poderia dizer a vocês que conheci uma pessoa rara, aquela que deu o nome ao frevo, o jornalista Oswaldo Almeida. Agora, eu conheci quando eu tinha 10 anos e ele devia ter uns 80. E só depois meu pai, Valdemar de Oliveira, me disse que aquele fora o inventor da palavra frevo. Frevo que veio da corruptela do verbo ferver, oriundo dos tachos de mel que naquela época ferviam quando entravam em ebulição. E de tanto ferver, deram margem à corruptela que o povo lhe colocou, que foi a de frever. Frever, frevo. O frevo foi, portanto, uma coisa que veio da pena de Oswaldo Almeida, que escrevia sob o pseudônimo de Paula Judeu na imprensa do Recife. Frever, fervura, efervescência, frevioca, frevo. Os
Os elementos formadores do frevo são 5. Primeira modinha. Vou dar um exemplo de uma modinha. Quem sabe? Veja agora esse frevo. O dobrado, canhão 75. Um frevo. A quadrilha. Muitos freios. Passou saltitante grande. Veja a segunda parte do frevo Capenga de Eugênio Fabrício. Onde vocês sentem que esses elementos todos estão presentes. Da mistura de ritmos e passos, nasceu o frevo pernambucano, filho legítimo de um povo chamado Brasil. Novo modo de brincar o carnaval, o corso. O corso é um desfile de automóveis. Agora, esses automóveis eram preferentemente os carros de capota arriada. Então, eles continham dentro desse seu, vamos dizer, continente, continham as pessoas das altas famílias de Pernambuco, que se fantasiavam, se ajeitavam todas, sentavam-se em cima daquilo que seria a capota e ali então iniciavam o desfile pelas ruas do Recife, que eram, no caso, Rua da Imperatriz, Rua Nova, Pracinha, fazia volta na Praça Sérgio Loreto, pegava a Rua da Concórdia e novamente. Agora isso em mão dupla, o que significava que de vez em quando eles se reencontravam, por exemplo, na Rua Nova, para as grandes batalhas de confete, de serpentina, de jetones, de limas de cheiro, que eram verdadeiras alegrias. Eles esperavam quando iam se reencontrar, porque as famílias todas eram amigas, não havia violência, não havia nada, era um carnaval puro, um carnaval muito feliz. Na década de 70, o corso foi proibido. Algumas razões são levantadas: as dimensões que o corso tomou, o clima político da época e os excessos praticados pelos foliões. O carnaval nos clubes sociais do Recife teve também seu tempo de glória. O Clube Internacional comandava o grande carnaval na década de 40, 50, até 60. O Clube Português acompanhava de perto, mas havia outros, como por exemplo o Náutico, o Esporte, o Country Club, o Caxangá Golf, o Yacht Club, que também faziam seus bailes, o Cabanga Yacht Club, que inovou, inclusive, o carnaval começa no Cabanga, porque ele fazia o baile logo na sexta-feira. Eram bailes monumentais, a quantidade de pessoas e a quantidade de namoros, de noivados e de casamentos que resultavam daquilo que eram as grandes festas do carnaval, ainda hoje podem ser assinalados. Muita gente teve seus pais começando o namoro naquele tempo. Mas nem sempre os que fizeram o frevo pernambucano tiveram o reconhecimento do seu trabalho e do seu talento. Coisas absurdas do carnaval pernambucano. Muitas vezes o maestro Nelson Ferreira deixou de tocar aqui em Recife. Vinham as orquestras do Sul para cá, para o Internacional,
para o Português, para esses grandes clubes, Erlon Chaves, não sei o quê, Zacarias, essa turma aí vinha para cá e o Nelson Ferreira ia tocar em Maceió, ia tocar em Aracaju. E o último carnaval, para não me prolongar muito, o último carnaval do mestre Nelson Ferreira foi na Bahia. Os baianos queriam ver o maestro Nelson Ferreira e sua orquestra. O carnaval de Pernambuco e o frevo se confundem. E não seriam o que são hoje sem o trabalho dos artistas, dos carnavalescos, dos músicos, dos compositores anônimos ou famosos. Pois são eles que fizeram e fazem o carnaval que tanto amamos. Foi numa casca de banana que eu pisei. Mas foi também na década de 70 que a classe média descobre o carnaval de Olinda. Tem nego bebo aí, tem nego bebo aí. Como num passe de mágica, Olinda das 7 colinas, das igrejas seculares, dos conventos e da fé, tem suas ruas estreitas, becos e vielas, tomadas por uma multidão que crescia a cada ano. Olinda se tornava o lugar síntese do carnaval de Pernambuco. Como um povo de alma, de natureza, de tradição brincante, de tradição folgazã, de tradição foliã, ele brinca o ano inteiro, quer dizer, ele tem essa dimensão de ser o brincante que se transmuta. Então, qualquer trapo, um pedaço de fita, um pedaço de estopa, você se torna um personagem que é criado e as pessoas incorporam, elas não estão apenas fantasiadas, elas estão vivenciando personagens no meio da rua, no meio da loucura. E isso é uma coisa de uma teatralidade que está diretamente vinculada ao espírito cênico, dramático e teatral dos nossos folguedos que permeiam as noites do ano inteiro de Pernambuco. Pelas ruas da cidade, milhares de pessoas disputam um lugar para ver as alegorias e os passistas de pitombeiras dos quatro cantos. E, é claro, cair no passo ao som da sua orquestra. Nós somos da pitombeira, não brincamos muito mal. Ao som dos clarins de Momo, o povo aclama com todo ardor o Clube Elefante, tradição do carnaval. O Flor da Lira, com seu lirismo contagiante, ao som da sua orquestra de pau e cordas, faz o povo relembrar os velhos carnavais no compasso dos frevos de bloco. De repente, ao sol do meio-dia, resplandece o brilho multicolorido das cabeleiras dos guerreiros de lança do maracatu de Baque Solto. Com suas golas ricamente bordadas, com lantejoulas e pedrarias e suas lanças em punho, abrem caminho para o cortejo do rei e da rainha. À frente, o mestre canta loas, acompanhado pela orquestra de trombones. Ganhando a vitória na maior tranquilidade, procurando a felicidade sem saber onde ela mora. Lá vem Cariri ali, com saco de pegar criança, pegando. Para os foliões que começam cedinho a folia, nada é mais fantástico do que ver subindo as ladeiras o Cariri. Com saco de pegar criança. Mas todo esse rico e plural carnaval em Olinda começa no sábado, com o gigante Homem da Meia-Noite. O Homem da Meia-Noite é o patriarca. É o primeiro boneco que surgiu aqui em Olinda, né? Que surgiu e que deu origem a tantos outros, dando abertura para a grande população de bonecos gigantes, como o Capiba, que também transformou-se em boneco.
Olinda é o espaço aberto à criatividade, à crítica e à irreverência. A cada ano, mais blocos e troças juntam-se aos tradicionais. Alguns se tornaram símbolos do carnaval pela sua animação e posição política. Eu acho é pouco. Segura a coisa. Cirola. Na quarta-feira de cinzas, parece que tudo vai recomeçar com o bacalhau do Batata. Carnaval de Olinda. Ontem, hoje e sempre, o lugar da alegria, onde todos irmanados festejam o tempo da fantasia. Uma das mais fantásticas manifestações carnavalescas de Pernambuco é o maracatu rural, ou maracatu de trombone, de orquestra ou cambinda, como era conhecido no século XVIII. A gente considera que a origem estaria na festa de coroação de reis negros, mas há outros elementos em que a gente encontra nas festas ibéricas ainda hoje, né? Remanescentes de festas pagãs e que a gente tem no maracatu. A presença do índio está diretamente relacionada tanto com o próprio indígena, o próprio elemento indígena, como com a colonização. O povo do campo, da senzala do engenho, necessitava de um maracatu. E eles não se empolgaram no barco virado porque era um maracatu que só tinha mais mulher. E o maracatu, eles tinham que criar uma novidade deles, por causa que eles criaram um maracatu só de homem. Para os homens TV. E na época do maracatu, do início do maracatu, ele tinha mais. Quem tinha oportunidade era as mulheres. E no baque solto tinha que o homem ter oportunidade. Aí onde criou o maracatu de baque solto, na senzala do engenho, pelo próprio povo do campo. Cantando, tocando, dançando com as suas próprias ferramentas de trabalho. Os maracatus de baque solto estão localizados em maior número na zona da Mata Norte de Pernambuco. Seus componentes, trabalhadores da cana-de-açúcar, saem do eito para brincar de engenho em engenho, de vila em vila, até as ruas do Recife e Olinda. A história do carnaval pernambucano tem um lugar reservado para a gravadora Rosenblit. O pesquisador Hugo Martins fala sobre o assunto. Em 1953, surgiu aqui em Pernambuco a fábrica de discos Rosenblit, que tinha aqui a etiqueta Mucambo, era uma etiqueta com o nome de Mucambo. E a primeira gravação da fábrica de discos Rosenblit foi do frevo de Nelson Ferreira, Come e Dorme, isso em 1953. A primeira música gravada do Carnaval de Pernambuco foi Borboleta Não é Ave, de Nelson Ferreira, 1923. Grandes cantores da época, como Claudio Germano, como Expedito Baracho, como o Wilson Duarte. Em 1957, Nelson Ferreira compôs Evocação, hoje conhecida como número 1, porque ele fez 7. Evocação número 1, 1957. A primeira música do Carnaval de Pernambuco que tomou conta do Brasil. Este disco foi o mais vendido neste ano em Rio, São Paulo, Pernambuco.
Entre tantos e geniais intérpretes e compositores do nosso frevo, Wilson Duarte e Claudionor Germano têm histórias para contar. Passados tantos anos, eu hoje me vejo intérprete de já 123 músicas do Capiba. O maestro Nelson Ferreira foi um homem que ele tinha orquestra de baile, tocava no Internacional, no Esporte, em todos os clubes aqui, o maestro Nelson atuava, tá entendendo? Porque ele era realmente um grande músico, ele tinha uma orquestra de dança, e eu era o cantor também, eu e Voleide Dantas, éramos os cantores do maestro Nelson Ferreira. Aonde eu fui apresentado, não quero que haja injustiça, por um grande músico aqui, muito amigo, Mário Mateus, foi quem me falou para o maestro Nelson Ferreira. Olha, Nelson, o Wilson Duarte está aí, coisa e tal, fiz, mas o maestro me convidou e desde esse tempo que eu fiquei atuando com o maestro Nelson Ferreira. E Nelson recordando ele, a saudade, fazendo-nos recordar hoje também. Se estou ficando com a cabeça branca, não é velhice, não senhor. Foi muito talco de saudosos carnavais jogado em meus cabelos pelas mãos do meu amor. Salve Nelson Ferreira. Foi em pleno carnaval que eu encontrei você. E ao invés da Colombina, uma linda bailarina casou com Pierrot. Essa é uma música que eu adoro e é minha composição, de parceria com um amigo, Geraldo Gonçalves, irmão de um compositor pernambucano, José de Moraes. Eu estou muito feliz por ser entrevistado por vocês, por me dar essa oportunidade. Eu estava pensando que ia ficar ausente das câmeras por mais tempo, mas graças a Deus eu voltei a atuar. Estou feliz, muito obrigado. Capiba, ele considera somente os seus frevos a partir de É de Amargar, de 1934. Antes ele fez frevo, mas ele não considera. O momento mais importante para mim foi quando eu nasci. A parteira abriu a porta do quarto e, pegando nas minhas pernas, disse, é macho. Capiba, por exemplo, é considerado como o poeta do frevo canção. Ai, se eu tivesse quem me fizesse carinho, não levava a vida que eu levo sozinho. Ai, se eu tivesse. O frevo canção, ou frevo de bloco, como é mais conhecido, nasceu paralelamente com o surgimento dos blocos na década de 20. No entanto, a presença das orquestras de pau e cordas remonta ao século XIX, quando eram comuns os saraus e serenatas. A presença feminina nos lembra o grau de parentesco entre o bloco e o pastoril. É a sua participação nos cordões e no coro que explica por que a denominação Bloco Carnavalesco Misto, inscrito nos flabelos, antes do nome e da data da fundação. Reza a tradição que o flabelo deve ser conduzido como abre-alas, por uma pastorinha, com graça, leveza, comuns ao lirismo das fantasias e das letras do frevo de bloco. Que fenômeno é esse que faz o Recife enlouquecer? Que arrasta mais de 1 milhão de pessoas, transformando o centro da cidade e o rio Capibaribe num tufão de folia nunca visto no mundo. Essa magia do carnaval pernambucano se chama Galo da Madrugada. Vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. A noite já tem sentido que só clareia a cidade com seus raios de cristal. E o galo da madrugada já está na rua saudando. Uma reunião lá na minha casa, a gente resolveu pensar nisso aí. Dali surgiu justamente
uma ideia de fazer um bloco que fosse um bloco que a gente tivesse condições de botar. Faltava 14 dias do carnaval, então se tivesse possibilidade de estar na carnaval daquele ano, já em 78. Aí correu um livro, naquele tempo era Cruzeiro Novo, cada um botou 500 cruzeiros. E daí surgiu uma importância que a gente teve condições de, a princípio, contratar 12 figurantes numa orquestra. E daí começou a história do maior bloco do mundo. Hoje a gente está com 2 milhões na rua e a gente pode garantir a vocês que não é o propósito da gente ser grande, não. O propósito nosso era fazer um carnaval participação, estamos no Guinness desde 94. E é como eu diz a você, é fenômeno porque nunca houve propósito de vaidade para número de foliões, não. Isso aconteceu normalmente. Os clubes de rua, tradição do carnaval, começaram a surgir no Recife em 1888. O primeiro a desfilar pelas ruas do Recife foi o Clube das Pás de Carvão, que reunia os carvoeiros que trabalhavam no porto do Recife. Depois veio em 1889 o Vassourinhas, que representava os varredores do Recife. No início da década de 70, com a destruição do bairro de São José, então o carnaval foi totalmente voltado para aquele pedaço de chão de 300 metros, com a destruição que Leonardo Dantas Silva chama de alucinação, né, por conta do entrão perfeito da cidade do Recife, Augusto Lucena. Então o nosso carnaval nunca teve essa tradição de passarela. A passarela do carnaval do Recife era uma só. Eram todas as ruas estreitas do bairro de São José, desaguando aqui no bairro de Santo Antônio e da Boa Vista. O desfile tem histórias que marcaram para sempre o carnaval. Foi no carnaval de 1956, o grande desfile acontecia aqui no centro da cidade, em frente ao Diário de Pernambuco. E neste ano, o Batutas de São José veio totalmente de chita. Aquela roupinha pobre, humilde, e tirou em primeiro lugar. E o Madeira veio exuberante, com temas, um tema mirabolante, coisas assim, evocando a Europa. Acontece que a comissão achou por bem dar o título de campeão a Batutas. E Madeiras perdeu. Nesta mesma noite, procuraram o mestre Capiba e o mestre, de imediato, fez, queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. Então tá aí Madeira que o cupim não rói, que é sucesso hoje no mundo inteiro. O bairro de São José ainda mantém a tradição do carnaval de rua. O bairro de São José é assim, um bairro carnavalesco, um bairro que tem de tudo. Tem bloco das ilusões, tem bloco de Pierrot, tem caboclinho. Realmente é um bairro que envolve o carnaval de Pernambuco, que muito pouco divulgado, o bairro de São José. Paticumbum, Purugundum, Recife tem samba no pé. O samba tem seu nascimento muito discutido. Alguns dizem que foi na Bahia, outros no Rio de Janeiro. E é claro que Pernambuco também advoga os seus direitos. O certo é que sem a contribuição do povo vindo de África, o samba não teria a cadência, a ginga, que tanto mexe com todos nós. Mas o Carnaval do Recife corre pelas veias da cidade. Os ursos fazem a festa nos bairros e no desfile oficial no centro da cidade. É de mão dada que nós vamos desfilar, mostrar nosso talento para o povo agradar. 18 anos fomos injustiçados.
lado. Preste atenção, olha aí nosso jurado. Presença marcante no Carnaval de Pernambuco, o Caboclinho tem na sua composição reminiscências dos altos jesuítas, de catequese, uma forte presença religiosa de cultos semissecretos, somando-se a elementos da cultura negra. Sua orquestra é formada pela gaita, feita de taquara ou flautine, os caracaxás e bombo. A tribo Carijós, fundada em 1897, e a Canidé, de 1899, são as mais antigas do Carnaval de Pernambuco. Salve o Caboclinho, símbolo do nosso Carnaval! O bairro do Recife Antigo tornou-se o novo polo do Carnaval. Pelas suas ruas e no Marco Zero desfilam maracatus, caboclinhos, blocos líricos e grandes shows são realizados. Bezerros, cidade do agreste pernambucano, é a capital do Papangu. O Papangu ele estava presente nessas procissões de cinza, portanto é bem próximo ao Carnaval, né, já na quarta-feira de cinza. Essa procissão que era muito faustosa, muito rica e que atraía uma grande concorrência, ela trazia à frente o Papangu, que era exatamente uma figura mascarada, vestida de túnica, com a cabeça coberta e abertura para os olhos, e que a função dele era exatamente ir relhando, né, com um chicote na mão, para ir abrindo lugar para o préstito passar. Em triunfo, a festa fica por conta dos caretas, com suas máscaras e chicote. A origem do careta, ela veio do reizado, onde o reizado existe o mascarado. Então, a partir daí, era uma época de carnaval. Alguns destes brincalhões do reizado se separaram do grupo. E ao se separarem do grupo, brincavam sozinhos. E depois disso, vieram o reilho. O reilho é originalidade de quê? Dos tangedores de burros. Então, quando eles viram aquilo, eles começaram a brincar. Assim é o nosso Carnaval. Pelas lentes dos fotógrafos e cinegrafistas, podemos ter uma ideia da evolução do Carnaval de 1927 até hoje. Nessa viagem pelos carnavais, no passo do tempo, poderemos buscar respostas, encontrar explicações, tecer conceitos. Mas o que encontraremos de verdade é a emoção e a certeza de que todos nós somos o Carnaval. Carnavais no passo do tempo.